Oi, gente! Gente, eu vim aqui hoje falar pra vocês sobre mais um ponto que eu já queria falar há mais tempo, mas não tava tendo tempo. E agora eu tive tempo pra gravar esses dois videozinhos. Quem não viu o primeiro vídeo, que é sobre as ilusões, assistam, porque vocês vão compreender bastante. E aí, continuando aqui, eu resolvi fazer em dois vídeos porque são assuntos diferentes, mas que estão interligados, porque os dois assuntos nos atrapalham de viver uma vida plena, fluida, na entrega, em abundância, e de ver o que a vida está nos trazendo, independente do que a gente quer, né? Então, hoje eu vou explicar um negócio que eu vejo muito também, saindo nas leituras de tarô, que pelo menos pra mim chega muito, pessoas com essas questões, que é a gente entender o vazio da vida, os momentos de vazio. Na verdade, é a gente entender os fluxos da vida e entender quando a gente chega num momento de vazio, viver nesse momento de vazio. Não é fácil, não é gostoso, não vou enganar ninguém, não vou falar que é gostoso viver no vazio, mas às vezes é necessário. E a gente não entende muito. É nesse momento em que nossa vida entra no vazio que a gente se desespera. Porque é realmente difícil, é realmente horrível, vamos ser sinceros. Ninguém gosta de viver sem saber qual que é o próximo passo, sem saber se daqui a pouco vai dar certo, sem saber se daqui a pouco vai arrumar um emprego, vai arrumar um dinheiro, vai arrumar um companheiro ou uma companheira. É horrível mesmo. Mas é tão extremamente necessário que vocês não fazem ideia do quão necessário são esses momentos na nossa vida. E aí, o problema é que a gente entra em angústia, em depressão, em frustração, em nostalgia, né? É porque uma questão de vibração energética. Por que a gente entra no vazio? É uma questão de vibração energética, gente. Então, quem entende a vibração, a mudança de vibração energética, entende a vida, na verdade, ao meu ver. Porque acontece o seguinte, a gente está vivendo um ciclo de uma maneira, temos amigos, temos trabalho, temos um companheiro, uma companheira, ok, tá tudo certo. E aí, de repente, esses momentos acontecem muito, as mudanças de vibração energética acontecem por quê? Ou porque eu tive um aprendizado, né? Ou mesmo que eu não entenda agora esse aprendizado, talvez seja um aprendizado a nível da minha alma, a nível do espírito, né? Porque a nossa alma aprende, às vezes, até mais rápido que a nossa mente, né? Que a gente fala assim, isso aqui mudou. Isso aqui eu aprendi. Isso aqui eu não faço mais. Eu não repito mais esse erro. Ou esse padrão, né? Então, às vezes, e agora em 2019 a gente tá vivendo muito isso e as pessoas ainda não entenderam. A gente tá vivendo muito no nível espiritual, num nível de evolução espiritual e não muito material. Então as pessoas estão muito angustiadas porque elas não estão tendo mudança material, mas se vocês repararem, fizerem uma avaliação aí desde o início do ano, a gente evoluiu muito espiritualmente, como pessoas, como em comunidade, no planeta, tudo evoluiu muito. E por que a gente... Em que momentos a gente evolui? Nos momentos que a gente tem um aprendizado, então passa de fase. Que a vida a gente passa de fase também, né, gente? Graças a Deus. Imagina a gente viver a vida inteira do mesmo jeito. Ou porque passou por um curso, ou porque fez uma iniciação em alguma egrégora, né? Energética ou espiritual, um batismo, uma iniciação. Hoje em dia a gente tem muitas técnicas, né, holísticas, principalmente, que trabalham com iniciações energéticas. Ou porque eu venci
venci, ou passei, limpei um karma que eu não preciso mais daquele aprendizado, ou porque eu rompi padrões, eu enxerguei padrões e consegui, né, rompê-los, ou crenças. Tudo isso leva a gente a um novo grau energético, a um novo nível energético. E aí o que a gente não entende, que a gente acha que é castigo divino também. Igual lá as ilusões, né? Quem não assistiu pode assistir outro vídeo. A gente não vê isso como bênção, né? Como presente divino, como merecimento. A gente vê isso como castigo. A gente vê como se as coisas estivessem sendo tomadas de nós, porque as coisas vão indo embora. Então quando a gente né, evolui qualquer grau energético, na vibração do nosso campo energético, os nossos amigos começam a ir embora, a gente começa a se relacionar menos com eles, ou eles partem, né? Ou dá brigas para romper mesmo a relação. Tudo que a gente fica muito agarrado, geralmente nesses momentos da briga, da desilusão, da corte forte, a relação é abalada. Por quê? Porque senão a gente não desagarra, e a gente precisa desagarrar para evoluir, porque às vezes a gente evoluiu, mas o outro não. Então assim, ele não bate mais com o nosso campo energético. As vibrações estão em níveis diferentes. Não que um seja mais merecedor, o outro não. É a vida de cada um, gente, é o momento de cada um. Isso acontece também com os relacionamentos amorosos, né? A gente subiu um grau energético na nossa vibração energética e o nosso companheiro ou companheira não, a tendência é a relação terminar. É querer começar cada um ir para um caminho, né? E aí precisa de um rompimento. Ou os dois crescem juntos, ou a relação se desestabiliza. A mesma coisa acontece quando estamos num trabalho e a gente tem um aprendizado, ou a gente já aprendeu tudo que podia ali naquele lugar, né, naquele trabalho, ou a gente percebeu que não é mais aquilo, ou a gente encontrou um dom. E tudo isso ajuda a nossa vibração energética a subir. E aí de repente a gente é demitido, ou de repente rola alguma coisa, a gente tem que pedir demissão, ou a gente tá extremamente infeliz ali, né? A gente tem que lembrar uma coisa muito importante aqui nessa história, que a infelicidade, a frustração, o fundo do poço, a depressão, em alguns momentos é a nossa alma falando, cara, chega, tá na hora de mudar. E por que a gente não escuta isso dessa forma? Porque a gente garra, né? A gente apega, a gente é apegado. Tanto às nossas ilusões que a gente cria, que tem que ser, as histórias que a gente cria, que tem que ser, que eu falei no outro vídeo, quanto no medo de ficar sem, no medo de ficar sem amigos, no medo de ficar sem trabalho, no medo de ficar sem amor. Que a gente tem o medo de não chegar ao próximo, né? Inclusive é uma grande libertação quando a gente perde esse medo, né? De que vai faltar, ou de que o próximo não vai chegar. Isso é um grande medo que atrapalha muito a nossa abundância e a nossa prosperidade. E aí, muitas vezes, quando isso ocorre, a fase seguinte não é as pessoas romperem com a gente, ou a gente romper com as pessoas, ou se distanciar, ou começar a ir embora, ou perder o emprego, ou terminar um relacionamento e logo em seguida encontrar outro. A tendência é a gente cair no vazio. Por que esse vazio? Esse vazio é o momento da nossa alma e do nosso coração se reestruturar e da gente avaliar nossas escolhas e a gente reunir forças para daí da frente a gente saber que caminho seguir. Para quando as coisas novas chegarem, a gente estar pronto para elas, para recebê-las e para cuidar bem delas. Então a gente precisa de um tempo para se conformar com o que foi, com o que já foi, já passou, e a gente precisa se conformar com isso. A gente precisa viver o luto,
né? Que a gente também não sabe, é uma outra falha dos seres humanos, a gente não sabe ver o luto, a gente acha que o luto é o fim, que acabou, que tá tudo perdido, que a vida nunca mais vai ser feliz. Mas não, o luto é apenas o encerramento de um ciclo. Então a gente precisa viver o luto e a gente precisa viver uma fase de amadurecimento, e a gente só amadurece, né? Quando a gente para refletir. Então é como se a vida nos obrigasse a parar. É como se a vida falasse assim, olha, eu vou trazer coisa nova, eu tô trazendo, mas pra você recebê-la, você precisa estar preparado. Então eu tô te preparando, espera aí, calma aí, descansa um pouquinho. É um descanso merecido, né? Mas nós, seres humanos, a gente tem muito medo da falta e a gente entra em pânico nessas horas. Eu vejo muitas pessoas que chegam para os meus atendimentos ou até nas lives mesmo e estão com essa questão, né, de ai, minha vida está desmoronando, Renata, minha vida está desmoronando, eu perdi meu emprego, eu perdi até minha casa, às vezes falam, eu não tenho mais amigos, eu não tenho nada, eu perdi o emprego. Será mesmo que você não tem nada? Ou será que você mereceu e você está numa transição para um novo nível na sua vida? Um nível bem mais elevado do que o que você estava às vezes. Então esse vazio aí, que é onde a gente cai e começa a querer agir rápido, querer ser mais rápido que a vida, querer tomar, né, soluções, querer descobrir logo o rumo. Talvez não, é porque você precisa ficar no vazio. E aí no vazio a gente devia, claro, né, fazer o que precisa ser feito para que o novo chegue, se preparar, né? Então às vezes você não tem emprego agora, mas você pode fazer um curso. Às vezes você não está empregado, mas você pode ficar em casa estudando. Você pode ficar em casa buscando um novo trabalho, né? Não é parar e ficar esperando a vida. Você terminou um relacionamento, você precisa de um tempo, né, para se curar, mas depois que esse tempo de descanso, é até um tempo de descanso, né, é muito merecido. Eu lembro que quando eu fui demitida do meu emprego, eu já tava muito de mudança na vida, sabe, eu já sabia que minha vida não ia ser muito mais aquela, eu já tinha outros planos, mas eu lembro que eu fui num atendimento com uma preta velha e ela falou assim pra mim, não chora, minha filha, porque você mereceu. Então assim, se a gente começar a ver o que a gente perde como merecimento pra gente passar pra uma nova fase que vai chegar em breve, ao invés de ver como tudo tá acabado na minha vida, eu tô ferrada, não sobrou mais nada, não tenho mais nada, só tinha isso, fica mais fácil, né? Fica mais fácil da gente passar por esses momentos de vazio, quando a gente entende que o vazio vem porque a gente passou por uma limpeza e a gente precisa se reestruturar para um novo ciclo. Então vazio é um merecimento, é a vida falando, peraí, descansa e se prepara, que daqui a pouco vai vir um novo. E se a gente entender isso e parar de fazer, de se desafiar, de insistir que tem que ter alguma coisa nesse momento, que tem que fazer alguma coisa, que tem que resolver, em vez de escutar o que a vida tá falando, aí é que a gente dana a vida toda, né? Porque aí a gente começa a tomar várias decisões e ir por vários caminhos que talvez a gente não devesse, só por causa do desespero. E eu vejo muitas pessoas entrando nessas questões nos atendimentos. Muitas pessoas que estão nessa fase e que, em vez de se tranquilizarem e se prepararem para uma nova fase, elas se desesperam e começam a tomar um monte de soluções erradas. Então a gente tem que entender, gente, que tem horas na vida que a vida nem sempre é, né, maravilhosa. A gente tem os ciclos de plantar, a gente tem os ciclos de colher, a gente tem os ciclos de esperar, a gente tem os ciclos apenas de admirar as flores que nasceram e a gente tem o ciclo de colher. Então vamos pensar nisso
né? Podemos até voltar lá no passado e refletir em que momento a vida me levou pro vazio e eu não entendi esse vazio. E eu me desesperei. É bom? Não, não é bom porque não é estável, né? Estar no vazio não é estável. Mas é saudável. E é uma oportunidade. Eu vejo esse vazio como uma oportunidade. Primeiro de parar um pouco. E depois de tomar novas decisões. Depois de entender melhor o que a vida quer da gente. Né? Então a coisa se transforma quando a gente olha por esse lado. Então é isso, gente, minha mensagem. Espero que vocês tenham compreendido. E espero que ajude vocês nessas fases aí. Nós estamos passando muito por isso esse ano, né? Por isso que eu decidi vir aqui falar, tá bom? Então beijos e até o próximo vídeo.